Pais e irmãos, fazer aqui uma leitura de Lucas, capítulo 15, versículo 8 e 9. O qual a mulher, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e vai à casa, buscar com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém, irmãos? Esse texto aqui, Jesus está nos ensinando, através da sua parábola, sobre uma mulher que tinha uma moeda, que é a famosa dracma. A moeda dracma é uma moeda grega, mas no tempo de Jesus, essa moeda já não tinha o valor que tinha em outrora. E eu quero falar sobre essas moedas que circulavam no tempo de Jesus. Havia uma moeda em Israel, que não era judaica também, que era menor do que este botão. O teor de prata dela era muito inferior, e ela se chamava leptos. Onde aparece leptos? Essa moeda leptos aparece em Lucas capítulo 21, quando a viúva vem com aquela moeda para ofertar. Jesus se alegra com a atitude daquela mulher, pois aquela moeda era impossível entrar no templo, porque Moisés, em Êxodo capítulo 31, ele cria no seu sistema uma lei onde essa moeda seria quase impossível. Neemias baixou o valor, mas no tempo de Jesus, o meio ciclo de prata voltou. Ou seja, essa moeda chamada leptos, que era a moeda da viúva, era menor que o botão. Jesus se alegrou com a atitude de adoração da mulher. Lembrando que a viúva, naquela época, era uma mulher que tinha problemas financeiros. Ou ela se casava novamente, ou o filho dela tomaria conta dela, ou a família chegaria próximo, e não houvesse nela nenhum apoio. Ela tinha duas opções: ou virar mendiga, ou virar prostituta. Mas a viúva ofertou Jesus. Jesus se alegrou. Havia uma outra moeda chamada assé, que é uma moeda assada, por isso que o nome é assé, que é também de origem grega. Havia uma outra moeda, essa moeda assé aparece em Lucas 12, no versículo 6, quando Jesus fala que não se pode comprar 5 passarinhos, com a moeda assé. A outra moeda famosa é a moeda denário, que é uma moeda romana. Mas uma outra moeda também aparece na história, que é a moeda estartes, que é aquela que aparece em Mateus, capítulo 17, no versículo 22 a seguir, quando Jesus manda Pedro pegar uma moeda na boca do peixe. Jesus disse: pague por mim e por ti. Por quê? Porque essa moeda, chamada estartes, tinha um valor de 4 dracmas. Ou seja, quando Jesus disse: pague por mim e por ti, ele sabia que o valor daquela moeda era muito importante. Inclusive, o nome moeda, o significado do nome moeda é monetário e conhecer o seu
valor. Amém? Uma outra moeda também, além de denária, dracma, leptos e estartes. Tinha uma outra, iacé, tinha uma outra moeda muito conhecida por todos os cristãos, que é uma moeda chamada sheque de Tiro. Essa moeda chamada sheque de Tiro, ela foi fabricada em Tiro, por isso que o nome sheque de Tiro, ela foi fabricada lá. Porém, ela também se tornou sheque do templo. Por quê? Porque ela tinha 90% de prata. As outras moedas não eram aceitas por sacerdotes do templo, porque elas traziam com ela, por serem pagãs, imagem de deuses, de homens. Mas essa moeda chamada sheque de Tiro foi aceita por conta do valor que essa moeda tinha. Por isso que os sacerdotes aceitavam essa moeda. Só que eu quero dizer algo para você. Essa moeda também tinha imagens pagãs, mas eles aceitaram a moeda. E foi com essa moeda que eles vendiam os animais dentro do templo para os adoradores. O que aconteceu? Ali havia uma forma de comércio. Eles traziam as suas moedas, levavam para os cambistas, havia a troca de moedas, e quando chegava nas mãos do sacerdote, era essa moeda que comprava os animais dos sacerdotes. Então foi com essa moeda, sheque de Tiro, ou sheque do templo, que Judas foi entregar a Jesus em Mateus capítulo 26, versículo 14, para se cumprir a profecia de Zacarias capítulo 11 e 12, que Jesus seria traído por 30 moedas de prata ou ciclos de pratas. E quando Judas viu Jesus ser condenado, lá em Mateus capítulo 27 diz que ele vai devolver as moedas. Os sacerdotes e anciões criticam, rejeitam Judas. Judas joga as moedas e vai se enforcar. E diz a Bíblia, em Mateus 27, que o sacerdote pega aquelas moedas, que eram moedas de sangue. O templo era um lugar santo e não poderia ter moedas de sangue. E eles compraram com aquela moeda um cemitério, porque era campo de sangue até hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Judas se matou, Judas se enforcou, e no lugar que ele se enforcou, se tornou lugar de sangue, lugar amaldiçoado. Ele estava lá pendurado, pois ninguém poderia pegar nele, porque era a época de Páscoa, quando Judas caiu naquele lugar, segundo Atos, capítulo 1, versículos 16 a 18, ele caiu naquele lugar, aquele lugar ficou amaldiçoado, e se chamou Arqueldema, e quer dizer campo de sangue. Aquela moeda que ele tentou trair Jesus, na verdade ele traiu Jesus com aquela moeda, serviu para ele. Por quê? Porque compraram aquele lugar para ser um cemitério. E quem inaugurou o cemitério? O próprio Judas. Mas Jesus teria que ser traído. Para quê? Para nos comprar. E porque ele é aquele que nos comprou. Ele nos comprou com um sangue incorruptível. Ele nos comprou com um sangue incontaminado. Ele nos comprou, como diz Apocalipse, capítulo 5, versículo 5 a seguir. Ele diz assim, que nós fomos comprados pelo sangue dele para Deus, e ele comprou línguas e povos e todas as nações. O que eu quero dizer para você,
que de repente você se acha uma pessoa que não tem valor. Quero dizer para você que você se acha mais inferior que este putão. Eu quero dizer para você que se acha uma pessoa que não tem valor, pois eu quero dizer para você que Jesus te valorizou na cruz do Calvário. Ele te comprou com o sangue imaculado dele. E hoje nós não tínhamos o valor de um tostão furado, mas agora, hoje nós temos o valor do sangue do Cordeiro. Fique da paz, em nome de Jesus.